Deixa eu responder uma pergunta aqui, ó. Sexo oral é pecado? Há um texto na Bíblia, deixa eu ler aqui um texto na Bíblia, certo? Um texto na Bíblia aqui, ó. Outro dia, um irmão disse assim para um irmão disse assim: pastor, é pecado, sabe por quê? Porque os órgãos genitais são sujos. Aí eu tive que dar uma resposta para ele, até meio assim, irônica, não é? Eu disse: irmão, sabe qual é a parte mais suja do seu corpo? Sabe qual é a parte mais suja do seu corpo? Não é o seu pênis. A parte mais suja do seu corpo é a sua língua. E não há nenhum jogo de palavras aqui, não. A língua é o lugar de maior concentração de bactérias. Você sabia disso? A língua é o lugar de maior concentração de bactérias no nosso corpo. Agora, veja o que está aqui, ó, em Cantares, capítulo 2. Vou responder essa pergunta de quem me perguntou aqui, ó. É pecado sexo oral? O que a Bíblia fala de sexo oral? Olha aqui, ó. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 3. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Que fruto é esse, irmã? Tem gente que só lê, ô Claudivan, tem umas pessoas que só lê o Salmo 91 na Bíblia. E aí não conhecem outro texto. E eu acho impressionante como tem pessoas que querem viver não a partir do que a Bíblia diz, mas a partir do que alguns profetas ignorantes em relação à palavra dizem. Entendeu? Eu ouvi falar de uma mulher frustrada sexualmente que começou a ensinar para as irmãs da igreja que o marido não podia ver o corpo delas nu, que o marido não podia tocar nos seios dela. A irmã era uma frustrada sexualmente e começou a ensinar um bocado de bobagem a partir da sua frustração. Vamos ler a Bíblia. Olha só, olha. É ela esposa em Cantares, capítulo 2, verso 3, está dizendo, ó, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Então, o sexo oral como carícias preliminares, tá? Não tem nenhum problema, ok? É claro que não pode ser o fim, deve ser sempre o meio, tá? Olá, pastor José, paz do Senhor. Assim, ó, queria, assim, ó, uma orientação. Eu e meu esposo vivemos uma separação, né, de 4 meses que a gente ficou separados. E a gente vive brigando constantemente pela falta de perdão dele. Que houve traição da minha parte, e um tempo atrás houve traição da parte dele, com minhas irmãs. Até então, quando a gente voltou, agora começo do ano, a gente foi para um encontro com Deus, e lá Deus me transformou e eu consegui perdoar ele. Só que ele não conseguiu me perdoar, né, ainda, pela traição, e hoje ele ainda me compara com o que eu era no passado, e eu não aceito mais isso. E ele acha que tudo se resolve com sexo. Qual a orientação que o senhor me dá? Primeiro, essa foi uma pergunta que chegou para mim aqui também, no Store, quando uma irmã disse, olha, é certo a gente resolver tudo na cama, resolver tudo através do sexo? Não, presta atenção. A gente resolve problemas com diálogo, a gente resolve problemas reconhecendo o erro e pedindo perdão, a gente resolve problemas liberando perdão. Sempre que um casal, certo, briga, não está bem, e aí tem uma relação sexual e fica a impressão de que tudo foi resolvido, na verdade não foi resolvido. Jogaram debaixo do tapete. Jogaram para debaixo do tapete. Daqui a pouco isso vai ficar insuportável. Daqui a pouco isso apodrece, isso vai dar um mau cheiro, isso fica debaixo do tapete. Não.
conflitos, desentendimentos, alguns outros problemas, tem que passar pela via do diálogo, tem que passar pela via da conversa, tem que passar pela via da conversa franca, honesta e muitas vezes difícil. Tem que passar pelo pedido de perdão, porque reconhece o erro, tem que passar pela liberação de perdão, certo? Aí sim, depois à noite, você celebra, entendeu? Você celebra fazendo amor. Pelo contrário, não. Outro sim. Eu não entendo. Se o seu marido lê a Bíblia, se o seu marido é cristão, se o seu marido foi no encontro com Deus, se o seu marido foi perdoado, por que não perdoar? Por que não perdoar? Não perdoar é demonstrar que o coração continua sendo dominado e governado pelo orgulho. Só existe uma razão por que alguém não perdoa: porque o orgulho falou mais alto, porque o orgulho é o Senhor, porque o orgulho está no governo. Sabe por quê, gente? É tão simples nós entendermos. Quem não peca? Há um texto na Bíblia onde levaram uma mulher que foi pega em pleno ato de adultério e ela estava nua, levaram ela para Jesus. Jesus olhou para aqueles homens que estavam dizendo: mestre, a lei diz que ela tem que ser apedrejada publicamente porque foi pega em pleno ato de adultério. E o Senhor, o que diz? E o Senhor, o que diz? Jesus olhou para eles e disse assim: quem de vocês não tem pecado? Quem de vocês não peca? Pode ser o primeiro a jogar pedras nesta mulher. Sabe o que aconteceu? Do maior para o menor, todos foram saindo e foram embora. De repente a mulher ficou sozinha. Sabe por quê? Porque todos tinham culpa no cartório. Jesus estava querendo dizer o seguinte: quem de vocês não peca, não mente, não tem inveja, não erra? Quem de vocês não pensa bobagem quando olha para uma mulher nua, ou quando olhou para essa mulher nua? Aí, olha que coisa maravilhosa. Jesus diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz: não, ninguém me condenou, todos foram embora e tal. Jesus era o único que podia apedrejá-la, porque ele era o único que não tinha pecado. Jesus era o único que não tinha pecado. Ele podia matar a mulher. E o que ele fez com a mulher? Ele a perdoou, dizendo: se ninguém te condenou, eu também não vou te condenar. Você está perdoada. Só vou dar um conselho: vai e não peques mais. Eu acho que o seu marido precisa estudar um pouquinho mais sobre perdão. Porque quando ele entender a graça do perdão, nunca mais ele vai fazer com você o que ele está fazendo. Tá bom? E eu não sei se ele vai ouvir essa palavra, mas seria bom você falar para ele que vai ficar aqui no YouTube essa resposta, e quem sabe a gente ajuda ele a entender um pouco mais sobre a graça do perdão.